Olá, professor Luiz Antônio do curso preparatório para as escolas técnicas e militares aqui, tudo bem? Marina tem 3 blusas e 2 saias. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Se eu chamar as blusas de B e as saias de S, você vai perceber que uma das maneiras de Marina se vestir é usando a blusa 1 com a saia 1. Porém, não é a única maneira. Ela pode também utilizar a blusa 1 e a saia 2. Então, só aqui nós já temos duas maneiras diferentes da Marina se vestir. Ela também pode utilizar a blusa 2 com a saia 1 e a blusa 2 com a saia 2. Nós temos mais duas configurações. Ou ela pode utilizar também a blusa 3 com a saia 1 ou a blusa 3 com a saia 2. Observe que, no total, são 6 maneiras diferentes que a Marina pode se vestir. Para não precisar você ficar descrevendo todas as maneiras diferentes, nós utilizamos, como eu falei, o princípio fundamental da contagem. No princípio fundamental da contagem, nós vamos multiplicar a quantidade de opções das blusas pela quantidade das opções das saias da Marina. Ou seja, ela tem 3 possibilidades de blusas e ela tem 2 possibilidades de saia. Portanto, ela pode se vestir de 6 maneiras diferentes. Então, você pode resolver dessa forma, descrevendo todas as maneiras que a Marina tem de se vestir, ou você pode usar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Um dos objetos de estudo da análise combinatória é esse, é estudar de quantas maneiras diferentes um evento, um determinado fenômeno pode ocorrer, pode acontecer. Vamos ver outro exemplo para você entender melhor. Em uma festa, há 12 moças e 8 rapazes. Quantos casais podem ser formados? Bom, você pode formar um casal com a primeira moça e o primeiro rapaz. Você pode formar um casal com a primeira moça e o segundo rapaz. Você pode formar um casal com a primeira moça e o terceiro rapaz. E assim sucessivamente. Na última linha, você vai ter a primeira moça formando casal com o oitavo rapaz. Só aqui você tem 8 casais diferentes. Já percebeu que se você for ficar descrevendo todos os casais, você vai ter uma quantidade muito grande, difícil de escrever. Então, nós utilizamos o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Nós multiplicamos as opções das moças, o número de opções de moças, pelo número de opções dos rapazes. Nós temos 12 moças, 12 possibilidades para as moças e nós temos 8 possibilidades para os rapazes. 12 vezes 8, portanto, nós podemos formar 96 casais. De quantas maneiras 3 pessoas podem sentar-se num sofá de 5 lugares? Então, nesse caso, nós temos a primeira pessoa, nós temos a segunda pessoa e nós temos a terceira pessoa. Uma vez que o sofá está vazio, a primeira pessoa pode escolher qualquer um dos 5 lugares. Existem 5 opções para essa primeira pessoa. Para a segunda pessoa, não existem mais 5 opções, mas não existem mais 5 lugares disponíveis. Existem 4, porque um dos 5 assentos já estão ocupados. E para a terceira pessoa, não existem mais os 5 nem 4 assentos disponíveis. Existem apenas 3. Portanto, usando o princípio multiplicativo, chegamos à conclusão que existem 60 maneiras diferentes dessas 3 pessoas sentarem num sofá com 5 lugares. Quantos números pares de 2 algarismos podem ser formados no sistema decimal? Observação para essa questão. Algarismo não é a mesma coisa que número. Algarismo, nós só temos 10 algarismos, que são esses aqui, ó, de 0 até o 9. Todos os números que nós conhecemos no sistema decimal são formados por esses algarismos.
Então, nós queremos saber quantos números pares de 2 algarismos podem ser formados. Então, nós temos a posição para o primeiro algarismo e nós temos a posição para o segundo algarismo. Observe que, para o primeiro algarismo, nós não temos 10 possibilidades, nós só temos 9, pois nós temos que excluir o zero. Porque um número que começa com zero, ele não é um número de 2 algarismos. Por exemplo, o número 02, ele não é um número de 2 algarismos. Ele é um número de um algarismo apenas. Então, nós temos 9 possibilidades para o primeiro algarismo. Pode começar com 1, com 2, com 3, com 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Para o segundo algarismo, nós vamos ter 5 possibilidades. Por que 5 possibilidades, professor? Porque nós queremos saber quantos são os números pares. Os números pares. E para ser número par, tem que terminar com par. Então, para o segundo algarismo, nós temos as seguintes possibilidades: 0, 2, 4, 6 ou 8. Portanto, nós temos 5 possibilidades para o segundo algarismo. Multiplicando 9 vezes 5, chegamos a 45. Portanto, existem 45 números pares de 2 algarismos no nosso sistema decimal. Uma observação para este resultado. Nós chegamos à conclusão que existem 45 números pares de 2 algarismos. Observe que se você tentar escrever todos eles, fica extremamente difícil. O primeiro número par de 2 algarismos é o 10. Depois do 10 tem o 12, depois do 12 tem o 14, depois o 16, e assim você vai conseguindo escrever todos eles. São 45. Depois você vai chegar no 20, no 22, no 24. O último número par de 2 algarismos é o 98. Então, se você escrever todos eles em ordem crescente, você vai obter 45 números. Percebeu que o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem é extremamente útil para a resolução de problemas, não é? Outro exemplo. De quantas maneiras podemos premiar os 3 primeiros colocados de uma corrida com 5 participantes? Então, existem 5 pessoas apostando uma corrida e desses 5, os 3 primeiros serão premiados. De quantas maneiras podemos fazer isso? Nós teremos nessa corrida um primeiro lugar, um segundo lugar e um terceiro lugar. Um dos 5 chegará na primeira posição. Lógico, então nós temos 5 possibilidades para o primeiro colocado dessa corrida. Para o segundo colocado, nós não temos mais 5 possibilidades. Nós só temos 4, porque um dos 5 já vai estar chegando em primeiro. E para o terceiro lugar, nós temos 3 possibilidades. Portanto, nós temos 60 maneiras diferentes de premiar os 3 primeiros colocados de uma corrida com 5 participantes. Último exemplo, que é a questão da capa do nosso vídeo. De quantas maneiras pode-se viajar da cidade A até a cidade C? Observe na nossa figura que existem 5 estradas que ligam as cidades A e B. Existem 2 estradas que ligam a cidade A à cidade C diretamente, sem passar pela cidade B. E existem 3 estradas que ligam as cidades B e C. Para viajar da cidade A até a cidade C, bom, nós podemos passar pela cidade B ou não. Então, nós temos que pensar nesses 2 casos. No primeiro caso, vamos calcular o total de maneiras passando pela cidade B. Nesse caso, nós temos que multiplicar as opções entre A e B, depois multiplicar as opções entre B e C. Então, de A para B, nós temos 5 opções de estrada. De B para C, nós temos 3 opções de estrada. Portanto, para chegar à cidade C, passando pela cidade B, são 15 maneiras diferentes. O segundo caso é indo diretamente da cidade A até a cidade C.
Observe que de A até C existem duas estradas, portanto, existem duas maneiras de viajar da cidade A até a cidade C diretamente, sem passar pela cidade B. A resposta da nossa questão, a resposta do nosso problema, é o somatório dessas duas quantidades, pois existem 15 possibilidades, existem 15 maneiras de ir da cidade A até a cidade C, passando por B, ou duas maneiras diretamente da cidade A para a cidade C. Portanto, a resposta da questão é que existem 17 maneiras de ir, de viajar a cidade A, da cidade A até a cidade C. Então, a análise combinatória, ela estuda exatamente esses casos, esses fenômenos, a quantidade de maneiras que um determinado evento pode ocorrer. É claro que existem muitas variações de muitos problemas. Nós vamos explorar aos poucos esses problemas que virão adiante. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Grande abraço e até a próxima aula, pessoal!